Sejam todos muito bem-vindos na nossa live. Muito obrigada a todos por estarem assistindo a live Seigan Generation. Eu sou a Tamires e pertenço à Rede Geração 2030. E eu sou o Vitor, também pertenço à Rede Geração 2030. Mas e vocês? Também já pertencem a essa rede? Mas espera aí, o que seria a Rede Geração 2030? Nós, que pertencemos à Rede Geração 2030, somos jovens conectados a um ideal comum. Desejamos viver em um mundo de paz, onde cada indivíduo, respeitando seu ambiente, seja plenamente feliz. Todo mundo tem a expectativa de viver num mundo melhor, mas a realidade faz com que se perca a esperança. A diferença prevalece a igualdade. Perdemos a fé nas pessoas, somos apáticos aos problemas comuns. Vivemos um sentimento de impotência coletiva. E afinal, o que eu posso fazer sozinho? Mas queremos dizer para o mundo, ainda não perdemos a coragem. Acreditamos não apenas na possibilidade de um futuro mais digno, mas na juventude diversa, criativa, vibrante, com a força necessária para mudar a época e transformar o mundo. Os jovens têm o poder de mudar o curso da história. E as possibilidades são infinitas. 2030 é esperado com expectativa pelo mundo inteiro, como o momento em que a humanidade vai evoluir a ponto de não deixar ninguém para trás. E nós acreditamos ser possível construir uma década em que as pessoas vivam com dignidade, igualdade e respeito, sem exceção. Acreditamos num futuro onde seremos menos submetidos a padrões e daremos mais valor à vida nas suas diferentes expressões. Acreditamos em uma civilização global, onde a tolerância e a coexistência sejam a regra básica da humanidade. 2030 pode e deve ser construído pelas pessoas. Por isso, criamos a Rede Geração 2030. Aqui, reunimos jovens que, com o melhor de sua capacidade, assumem o compromisso de transformar a realidade do país e do mundo a partir de uma ação proativa. Mas e agora que nós sabemos quem pertence a essa Rede Geração 2030, o que elas realizam? O que nós buscamos? Nossas ações são baseadas na Agenda 2030. Tratam-se de 20 objetivos divididos em 4 pilares. Revolução humana, que compõe a base para o desenvolvimento individual do jovem. Respeito à dignidade da vida, que reúne aspectos essenciais para consolidar a nossa organização para as futuras gerações. Educação e cultura SOCA, que sintetizam as principais frentes de atuação na nossa organização na sociedade. E transformação social, que resume o nosso compromisso com o mundo. O nosso intuito é que os jovens da geração Seigan sejam especialistas nestes objetivos e, principalmente, coloquem-nos em prática no seu dia a dia, criando uma juventude de valor, sem arrependimentos, que contribui não apenas para a sua própria felicidade, mas para o desenvolvimento da organização e a transformação da sociedade. E agora, então, precisamos saber como realizamos. Realizamos isso com movimentos criativos e diferentes de tudo que já realizamos antes. Movimentos inclusivos, onde convidamos todos para participarem e construírem juntos, independentemente da idade, raça ou gênero. Desta forma, montamos encontros e eventos onde promovemos e agimos pautados nestes 20 objetivos da Agenda 2030, dentro dos 4 pilares. Esse movimento intitulamos de Seigan Generation, onde Seigan significa juramento. Ou seja, esse movimento é algo maior do que um compromisso. É a nossa missão primordial com toda a humanidade. Se então você agora quer pertencer junto com a gente nesta Rede Geração 2030, acesse a plataforma no site www.geracão, sem o cedilha e sem o tio, 2030.org.br ou utilize o QR Code aqui ao lado. Se cadastre na plataforma e venha junto com a gente neste movimento.
Essa é a década da mudança. O futuro começa comigo, aqui e agora. Aproveitem agora um pouco deste movimento através da nossa atração e da nossa live. Por maior que seja o poder, por mais forte que seja a violência, nada poderá dominar a alma altiva do homem. Um povo autêntico pode até ser humilhado, mas nunca destruído. Quanto mais escarnecido, mais forte se levanta. Saudações ecologista com estilo original. O mundo que te conquista, enfim, a paz mundial. Saudações ecologista com estilo original. O mundo que te conquista, enfim, a paz mundial. Foi um lindo amanhecer. Despertei pra essa missão. Essa missão de levar paz e alegria, com perfeita harmonia para toda essa nação. Lindas florestas, exalando seus perfumes com amor, a juventude com certeza, com amor à natureza, faz o mundo amanhã. Águas cristalinas, beleza do ser, assim que devemos manter. Águas cristalinas, beleza do ser, assim que devemos manter. A glória, as plantas verdejantes como conquistador da terra. O mundo está devastado, o rio determinado a lutar por essa guerra. Sou carioca porque minha missão é realizar com muito amor. Sou um lutador com fervor, faremos doar nosso lar. Saudações ecologista com estilo original. O mundo que te conquista, enfim, a paz mundial. Saudações ecologista com estilo original. O mundo que te conquista, enfim, a paz mundial. Foi um lindo. O ritmo tá cada vez melhor. Mas aí quando eu olho, eu tenho certeza que o ritmo da vida de vocês tá cada vez melhor. O ritmo do coração de vocês, junto com o mestre, tá cada vez mais no ritmo. Pessoas são desbravadoras que atravessam as fronteiras desconhecidas da vida. Dessa forma, cabe a cada um de nós cultivar e desenvolver a nossa própria vida. É preciso empunhar a enxada da esperança, plantar as sementes da felicidade e perseverar com tenacidade na prática da fé. Olá, galera. Boa noite. Como é que tá sendo essa quarentena? Tá uma loucura, né? Aqui tá bem desafiador. E para vocês, como é que tá? Boa noite. Nem me fale, eu tô trabalhando de casa, às vezes até mais do que antes, e além disso, as minhas aulas, da pós e do espanhol passaram a ser virtuais. Então, por aqui, a rotina mudou muito. Olha, eu tô sem aula na faculdade, não tenho a previsão de quando vai voltar e como irá voltar, né? Tá difícil. Tá uma loucura total, tá bem diferente, né? Eu tenho uma amiga que tá com a vida muito desafiadora.
a família tinha um comércio, e aí por conta da pandemia, do isolamento e por ter que se prevenir, eles tiveram que fechar temporariamente. Então a família está com muita dificuldade financeira. Eu tenho falado e incentivado a ela todos os dias, através da campanha 123, né? Então, eu tenho uns amigos nos mais variados casos. Tem uma amiga que agora está convivendo com todos os seus familiares, pai, mãe, avó, irmãos, os cachorros que lá tem o dia inteiro, e todo dia ela me liga para falar que não está conseguindo lidar. E aí essa família tem tido muito conflito porque eles não conseguem dialogar, né? Além disso, eu tenho um amigo que foi demitido e que precisou voltar a morar com a família, e uma outra amiga que é enfermeira e que está tendo que trabalhar. Então, de fato, assim, a vida de todo mundo mudou em meio a essa pandemia. Tem muita gente que está com problema de saúde mental também. Eu tenho alguns amigos e amigas, né, que manifestaram síndrome do pânico. E eles não estão nem conseguindo sair de casa, né? A família está tendo que ajudar e tem muitos familiares, né, que têm medo que os seus filhos possam atentar contra a própria vida. Eita, gente, as coisas estão bastante estranhas, né? Eu nunca me senti desse jeito, né? Numa condição de tanta impotência, né, de frustração, sem perspectiva. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse momento, né? Parece até a repetição da história. Eu fui até pesquisar lá no YouTube, né, sobre a gripe espanhola, né, lá de 100 anos atrás, né, para ver como as pessoas daquela época, sem TV, né, sem telefone, conseguiam fazer, né, reagir, né, a essa questão. Pois é, num dia a gente estava na nossa rotina habitual, né, indo ao trabalho, pegando o trânsito, encontrando os amigos, indo às reuniões, estudando, e depois a gente começou a ficar em casa, né, isolado, sem contato com as pessoas. Por um momento, se a gente não considerasse o motivo que a gente acha que é um descanso da nossa rotina, que é a corrida. Mas depois de um tempo começa a dar um certo medo, porque a gente não sabe como vai ser o futuro. E como a gente está sempre planejando o futuro, a gente começa a se sentir inseguro quando a gente não consegue ver como vai ser daqui para frente. Mas eu também fico pensando um pouco, se antes da pandemia, se a gente também tinha tudo pronto, se a gente sabia o que ia acontecer na nossa vida, a gente tinha controle, de fato, do que iria acontecer? A gente aprende, né, do budismo sobre a impermanência da vida, né, que os fenômenos são transitórios. E a gente também aprende na BSGI, né, que o jovem ele é a mola propulsora para poder criar uma nova era. Né? Então, eu fico pensando, né, nesse momento, né, que a gente está vivenciando todos esses desafios, né, a gente, os nossos amigos, a nossa família. Então, o que eu, enquanto jovem dessa organização, né, posso fazer? Né? Como que eu posso agir para poder criar esse novo caminho nesse novo momento? Cara, eu não sei. Mas eu acho que a gente pode dividir essa preocupação com alguém que já passou pela nossa idade e por algumas coisas que vivenciamos. E talvez com a sua experiência e a sabedoria, a partir das orientações do Ikeda Sensei, ele possa nos ajudar, né, dando algumas pistas. O que acham da gente convidá-lo? Eu acho ótimo. A gente assistiu hoje aqui na live que tudo é transitório, né? Então, tudo que a gente aprende no ambiente da Soka Gakkai, mesmo os nossos encontros virtuais, eles servem para a gente poder conversar, trocar experiências e aprender junto a como transformar cada situação. Cara, eu acho maravilhoso. Então, eu vou propor o seguinte, que a gente chame um grande veterano da divisão dos jovens, né? Mas que hoje ele é o coordenador geral, né, da BSGI no estado do Rio de Janeiro. Então, vem para cá, Rodrigo, conversar com a gente. Alô! Aí. Tudo bem? Tudo. Fala um pouquinho aí pra gente, Rodrigo, como é que a gente pode desafiar ainda mais enquanto jovem, a partir da sua experiência aí? É interessante, né? Eu acompanhei hoje a live ao longo do dia e vi os temas que foram tratados e achei assim, muito interessante, né? E todo desenrolar dos assuntos, do que foi abordado, do que foi tratado, até chegar nesse momento, né? Eu trouxe assim, vários assuntos para a gente conversar. Alguns que basicamente tratam dessa questão da juventude, do momento que a gente está vivendo, como é que a gente como é que a gente encara, né, essas situações que estão acontecendo à luz do budismo, né? E
eu queria também, né, na medida que fosse abordando esses assuntos, na realidade, eu vou colocar também um pouco da minha experiência, eu vou misturar um pouco também de relato de experiência, né, em relação a essas questões que a gente está vivendo agora, né? Então, é muito importante. Eu penso muito assim, né, do ponto de vista do budismo, o que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente pega determinadas receitas prontas ou, por outro lado, o que a prática da fé nos conduz, né, para deixar a gente pronto para qualquer que seja a circunstância, né? Então, eu acho que o pano de fundo que eu vou tentar abordar, né, dentro desse espaço aqui que foi dado para a gente dialogar, eu vou tentar abordar esses aspectos. Como é que a gente se fortalece, como é que a gente lida, como é que a gente faz a prática, né? Como é que a gente encara as situações de forma que a gente não fique pronto só para uma determinada circunstância, né? Mas como é que o budismo nos direciona, principalmente, né, na época da juventude, né? Como é que ele nos direciona para a gente poder encarar qualquer problema? Não só esse, né, que a gente está vivendo aí, da pandemia, né, do vírus do Covid, mas em relação a qualquer circunstância, porque hoje é a questão da pandemia, amanhã pode ser outra coisa, né? Então, como é que a gente se fortalece, como é que a gente trabalha essa questão toda? Então, eu trouxe assim, vários pontos, né, para a gente falar sobre isso, né? A gente está ansioso, eu estou super ansiosa, mas antes de poder deixar o Rodrigo com a palavra, eu vou pedir, né, para quem tiver perguntas, não só sobre essa live desse momento, mas também sobre as anteriores, vocês podem mandar no chat, vocês podem mandar também no link do comparecimento, que está embaixo do canal aí do YouTube, né, onde fica inscrito, e aí manda para a gente, que a gente, em outro momento, vai poder criar outras lives e poder responder, né, a esses questionamentos e dúvidas. Tá bom? Então, agora eu vou passar para o Rodrigo. Beleza. Bom, um dos primeiros pontos que eu queria abordar hoje é a questão do tema de hoje, né, da nossa live, né? A live que a gente desenvolveu, ela vem dentro da Semana do Meio Ambiente, então eu queria, em primeiro lugar, compartilhar uma orientação com vocês do Josei Toda, que o presidente Queda abordou num diálogo há um tempo atrás, que fala sobre essas questões, né? Então, vai ser um misto, assim, eu vou falar um pouco, mas também vai ter uma tela aí para vocês, né, acompanharem um pouco a minha linha de raciocínio, né? Esse primeiro tópico que eu vou fazer, ele fala assim da visão da vida e do universo que o presidente Toda colocou. Consequentemente, esse tópico passa pela questão ambiental, né? Então, o presidente Queda, citando o Josei Toda, ele fala assim: tendemos a pensar no universo e nos seres humanos como entidades separadas, mas o Sr. Toda declarava que eles são idênticos, uma vez que ambos são entidades da mesma vida, né? São entidades da vida. E aí ele cita o Sr. Toda dizendo o seguinte, um exemplo, né, que o presidente Toda sempre dava, né? Ele fala assim: vamos supor, ele pegou lá na tradição do Japão, né, aquele copo de chá, né? E o presidente Toda, ele sempre tinha assim, exemplos muito práticos, né, que tinham a ver assim, com a vida das pessoas ali no dia a dia, né? Então ele falou assim: pega esse copo aqui de chá, né? Imagina essa água que está nesse copo de chá, né? Imagina que essa água seja o universo. Então, quando o vento sopra, ele cria ondas na superfície dessa água. Mas essas ondas são a nossa vida. Então, ele fez uma comparação da água que está no copo com a nossa própria vida. E dizendo assim, a nossa vida é como se fosse assim, quando você joga um vento nesse copo de chá quente, né? Essa água que sobe é a nossa vida. Ou seja, a nossa vida
elas também representam uma das ações da vida do universo. E aí o Josei Toda continua: se o vento desaparecer, essas ondas também desaparecerão e a água voltará ao seu estado original. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós fazemos parte de uma única coisa, de uma única entidade chamada vida que permeia o universo e permeia a nossa própria vida. Ou seja, nós somos unos, nós e o próprio universo. A nossa vida, quando tem esse sopro, ela se transforma numa ondinha e essa onda é a nossa vida individualizada. Depois, quando cessa o vento, ela volta para aquele mesmo copo, né? Para aquele mesmo copo de chá ali que é o universo. Ou seja, a nossa vida ela é sempre una com a vida do universo. E aí ele fala assim, né? As ondas e o oceano não são entidades separadas. O que o Sr. Toda estava dizendo é que essas ondas nada mais são que parte da contínua atividade do oceano, que é o universo. Então, nesse aspecto, o Sutra de Lótus fala da verdadeira entidade de todos os fenômenos, Shoho Jiso. É aquilo que a gente todo dia, né, para os que são praticantes, né, do budismo, né, vão se lembrar o nosso Shoi, Shoho, Neuzeso, Neuzesho, Neuzetai. Todo dia a gente recita esse trecho do Sutra do Lótus, né? 3 vezes, inclusive, né? Então, ali, ele fala dessa verdadeira entidade de todos os fenômenos. Todos os fenômenos referem-se ao ser vivo individual e verdadeira entidade ao fenômeno, né, a própria vida cósmica, a vida do universo. Então, o Sr. Toda expressou isso, né, essa verdade, como o Buda é a própria vida. E aí, uma vez que a pessoa compreende isso, possivelmente ela jamais, né, ela nunca abrigará pensamento de matar outras pessoas, ou de matar outras vidas, ou de destruir o seu próprio ambiente. Porque se você destruir algo, na realidade, você está destruindo a você mesmo, a sua própria pessoa. Então, o Sensei fala assim que a ciência hoje está começando a olhar mais seriamente, né, para essa interdependência de todas as coisas, que no budismo é descrito como origem independente. Então, nesse aspecto, eu queria assim, repassar, né, enfatizar esse ponto do que é o tema, né, do nosso desenvolvimento, que foi dessa semana, para dizer que essa, em primeiro lugar, é a visão que o budismo, né, tem em relação às questões do meio ambiente. Né? Nós somos uma entidade só, né? É a verdadeira entidade de todos os fenômenos. Então, uma vez que você compreende isso, que você compreende que o Buda é a própria vida, então você jamais vai atentar contra a vida, contra o seu ambiente, ou contra outras pessoas, ou contra outras vidas, ou contra outras formas de vida. Porque seria destruir uma coisa na qual você também pertence, como está dentro de você. Você faz parte disso também. Né? É uma coisa só, você é uno, né, com essa mesma entidade dessa vida, né? Então, esse era um primeiro ponto que eu gostaria assim de falar, né, para a gente não dizer assim, já entramos, como é que a gente vê essa questão, né? Então, isso é um ponto muito importante, principalmente para essa geração, para a geração 2030, que nós não estamos falando de hoje, né? Nós estamos falando de comportamentos, nós estamos falando de visão de vida, que vai determinar toda uma forma como a gente vai agir, como a gente deve pensar, em relação aos próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos e daqui por diante. Então, a nossa batalha é que cada vez mais pessoas com esse tipo de pensamento, um pensamento mais abrangente em relação à própria vida, né, que a gente possa colocar na nossa sociedade cada vez mais esse tipo de visão. Né? É uma visão de que nós fazemos parte desse todo e não podemos destruir o que está fora da gente, porque, na realidade, estamos destruindo um pedaço da gente mesmo. Né? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria falar hoje. Né? Outro ponto que eu queria falar
que eu gostaria de abordar é esse tema felicidade, né? E agora nós vamos começar a entrar um pouquinho mais na prática, né, nas questões do dia a dia, nas questões que a gente está passando, né? Ver como é que são as coisas, né? Esse Shawn Achor, né? Ele escreveu um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Ele intitula, no título do livro está escrito assim, né? O curso mais concorrido da melhor universidade do mundo, né? E ele fala de Harvard, né? Então ele ministra esse Shawn Achor, né? Ele é um dos palestrantes dessas TEDs com mais audiência, né? Com mais frequência, né? de visualizações, né? Da TED. E ele tem um curso em Harvard que fala exatamente de um tema que a gente há mais desde a década de 30, desde que foi fundada a Soka Gakkai, a gente fala, né? Então, esse curso está se tornando uma espécie de um best-seller, né? Tanto o livro que ele escreveu quanto o curso, né? Em termos de frequência, é um dos mais frequentados na Universidade de Harvard, né? E ele, nesse livro, e no curso que ele ministra, ele fala de um conceito chamado benefício da felicidade. E esse benefício da felicidade, que tem a ver, né, com o tema que ele desenvolve, né, tem a ver assim, que ele fala que é uma maneira nova de você olhar as questões de como você trata as suas ações no dia a dia e como é que você busca a felicidade. Então, ele fala assim que, normalmente, a sociedade, as famílias, as pessoas, as empresas, de uma maneira geral, traçam um caminho que as pessoas têm que trabalhar, têm que estudar, não sei o quê. E depois, no final, ele pode aspirar, em algum momento, a conquistar a felicidade, né? Só que ele fala assim que, na realidade, se você inverter esse conceito, você pode ir usufruindo a vida e conquistando as coisas e também visando já a própria felicidade. E que quando você começa a pensar nesse conceito de felicidade, o seu próprio desempenho, essa positividade, né, que vem dessa maneira de agir, dessa filosofia nova de agir, então gera motivação, eficiência, resiliência, criatividade, produtividade, e isso ajuda você a conquistar os seus objetivos. Então, assim, é como se você invertesse, né, a forma como você pensa nas coisas. Então, o ponto aqui que eu quero dizer assim, que esse tema da felicidade é um tema que agora na sociedade também está se voltando até em formato de pesquisa, de curso, e está virando até curso, né? Numa das maiores universidades do mundo, né? Aqui no Brasil também já tem cursos, né, sobre felicidade, que está assim, se tornando cada vez mais popular. Então, buscando esse tema, né, da felicidade, eu gostaria, então, de falar como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode lidar com as questões, né, do dia a dia, buscando essa felicidade, né? Eu vou colocar aqui um slide para vocês, né? Esse slide, eu gostaria de ler para vocês e, ao mesmo tempo, falar assim, né? Ver se isso não é exatamente um dos pontos que a gente está vivendo aqui hoje, né? O presidente Queda fala assim, né? Que na reconstrução da Soka Gakkai, né? Logo no pós-guerra, naqueles anos do pós-guerra, tudo que se podia fazer era sobreviver dia após dia. As pessoas estavam em estado de desolação espiritual, sem esperança, e não tinham sonhos em relação ao futuro. As pessoas se viam diante de, né, provações, escassez de alimento, dificuldade financeira, pobreza, doença, desconfiança, tumultos. As cicatrizes da guerra eram profundas e a geração mais jovem perdera totalmente a esperança. Foi um período de grande miséria e sofrimento.
Vê se não tem um pouco dessas características, né, desses pontos aqui, no momento que a gente está vivendo, né? As questões de escassez, né? Dificuldade financeira, escassez de alimento, pobreza, né? Tem pessoa, a pobreza está aumentando o desemprego, né? A doença, não precisamos nem falar, né? Porque a doença está por trás da questão central dessa pandemia, né? A doença também tem os outros tipos de doença que estão meio que não no foco, né, da atenção das pessoas, mas elas continuam existindo, desconfiança e tumultos, né? Então, esse quadro é um quadro que o presidente Queda traça, né, que fala do cenário do pós-guerra, da reconstrução da Soka Gakkai. E fala assim, a geração mais jovem perdera totalmente a esperança. Então, a nossa luta hoje, visando essa geração 2030, é que a gente não deixa essa juventude, né? Não deixa a juventude perder a esperança. Que a gente possa reverter o quadro e, através da nossa prática, através dos nossos direcionamentos, que a gente possa conquistar a felicidade, mudar esse quadro que está aí, né? E aí, baseado no meio desse cenário, no meio dessa circunstância, Toda Sensei estabeleceu uma das diretrizes eternas da Soka Gakkai, que é a prática da fé para conquistar a felicidade. Então, o presidente Queda fala assim, conquistar, a palavra conquistar expressa uma profunda filosofia de vida. Felicidade não é uma coisa que os outros nos dão, nem algo que ficamos aguardando e que, de repente, surge em nossa vida, independente da nossa vontade e do nosso esforço. Né? Aí o presidente Queda fala assim, em última análise, cada um precisa conquistar a felicidade por si mesmo. E a fé no budismo de Nichiren Daishonin nos assegura que podemos fazer isso. Então, esse ponto aqui é um ponto importantíssimo, né? É como se fosse assim, a primeira parte, né? A gente tem que decidir conquistar, né? A felicidade não é algo que cai do céu, não é algo que vem contra, independente da nossa vontade. A felicidade é algo que a gente tem que esforçar, que a gente tem que lutar para conseguir. Então, esse primeiro ponto, que é essa palavra, né, que é uma diretriz eterna da Soka Gakkai, que é a prática da fé para conquistar a felicidade, o grande eixo aqui é conquistar, né? A grande palavra, né? O conteúdo central é conquistar. A gente tem que se levantar para conquistar essa felicidade, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Que tem a ver assim, com o nosso desafio, né? É o quanto a gente, em primeiro lugar, se levanta firme e resolutamente para a decisão de conquistar a felicidade. Essa é uma decisão interior, começa a partir de você, né? No budismo não tem nada fora, está tudo dentro da própria pessoa. Então, primeiro ponto, né? Eu me levanto, eu vou conquistar, eu vou me levantar, eu vou fazer. É essa determinação. Então, está tudo dentro de você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria abordar com relação a esse tema, né, é uma orientação do presidente Queda que fala assim, que o trabalho é o palco para a revolução humana. Então, o presidente Toda, certa vez, direcionou, né, que haviam 3 critérios para se escolher um trabalho, né? E essa escolha, esses 3 critérios, eram baseados na teoria do valor, né, de Makiguchi Sensei, né? Então, ele falava assim, tem 3 critérios para se escolher um trabalho. Beleza, benefício e bem. São os 3 Bs, né, que a gente sempre fala, são 3 Bs. Então, toda vez que a gente conversar com alguém, ou para direcionar, ou para trocar ideias, ou para a nossa própria vida mesmo, como é que eu devo objetivar um trabalho? Então, o nosso parâmetro deveria ser assim, eu quero conquistar um trabalho que tenha os 3 Bs.
O belo, o benefício e o bem, né? Então, como é que isso é traduzido, né? É que o trabalho ideal é aquele que arruma que reúne as três condições. Que eu goste, isso é a beleza, ou seja, eu gosto de fazer aquilo que eu estou fazendo. Que seja financeiramente estável, ou seja, que tenha um benefício, o segundo B, e com o qual eu possa contribuir também para a sociedade, que é o bem, né? Então, essas três condições são condições ideais para a gente objetivar um trabalho. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Muitas vezes, aí aqui são alguns exemplos, né, que eu estou colocando na tela, né? Muitas vezes, a gente consegue um trabalho que a gente consiga se sustentar, então ele tem o benefício, né? E é um trabalho que contribui para a sociedade, mas não é alguma coisa que eu gosto, que não tem muito a ver comigo, né? Então, esse tipo de trabalho ele tem o benefício e o bem, mas não tem a beleza, né? Não tem o belo. Por outro lado, às vezes você pode achar alguma coisa que você gosta, que você, né, então tem o belo, a beleza, contribui para a sociedade, tem o bem, mas não provê dinheiro, né? Então, aí fica faltando o benefício, né? E tem outros casos, né, que aí são casos, inclusive, que a gente se depara algumas vezes, né, que a pessoa ele é bem remunerado, ele faz alguma coisa que ele gosta, mas, por outro lado, tem um efeito negativo sobre a sociedade. Então, ou seja, não tem o bem, né? É um trabalho que não realiza o bem para a sociedade, né? Nesse aspecto, a gente deveria buscar sempre essas três condições, mas a gente sabe que, na verdade, nem sempre a gente consegue fazer, né? E nos tempos atuais, então, que muitas vezes até falta o próprio emprego, essas três condições ficam mais distantes para a gente poder alcançar. Então, independente da circunstância atual, o primeiro ponto é assim, você ter sempre o objetivo de conquistar esses 3 Bs no trabalho que você faz, né? Agora, o que o presidente Toda falou, que muitas vezes você não tem essas condições, né, imediatas, né? Então, ele falou assim que em épocas, né, em determinadas épocas, nessas épocas que você não tem esses 3 Bs, né, ideais, você não deve desanimar, né? O jovem não deve desanimar. Simplesmente deve canalizar a energia no trabalho atual e ser pessoa indispensável nesse local de trabalho. E aí ele orienta assim, né, que o importante é esforçar e vencer onde está nesse momento, nessa hora, né? E aí ele fala assim, orar fervorosamente ao Gorronzo, né? E que na medida que você se esforça, que você ora e que você determina que começando a partir dali, daquele local onde você está, você então vai buscar esse trabalho ideal, então você vai conquistar isso na sua vida. E aí o José Toda, né, o presidente Queda, né, citando essa orientação do José Toda, diz assim, esse é o benefício da fé, e não é tudo. Quando olharem para trás, perceberão que esse esforço árduo no trabalho, muito longe de ser satisfatório, não foi em vão, e tudo se transformou num patrimônio valioso para vocês. Compreenderão que tudo tem um significado. Posso lhes assegurar isso de experiência própria. Nossa fé se expressa na vida e na sociedade. Esse é o poder do budismo. Então, é aquilo que a gente fala assim, quando você olhar para trás, você vai se deparar um dia que você terá conquistado esses 3 Bs, né? O belo, o bom e o benefício, né? Agora, a gente tem que acreditar nisso, né? Tem que ter a convicção disso. E aí, para esse tópico, eu vou avançar para um outro ponto, né? Com relação a esse aspecto.
todo dia a gente lê, voltando na essência real de todos os fenômenos. A gente lê no Sutra, né? Que a gente faz pela manhã e faz à tarde e noite, né? Nose so, nose sho, nose tai, né? Isso é a essência real de todos os fenômenos, né? Que é aparência, natureza, entidade, poder, influência, tarará, e consistência do início ao fim, né? Essa essência real de todos os fenômenos, né? Que a gente fala aqui, né? O Shō-Ho-Ji-Sō, né? A essência real de todos os fenômenos. O que ela pode trazer para as nossas vidas? Porque todo dia a gente ora, a gente fala, verbaliza, inclusive 3 vezes esse trecho, né? E isso é um ponto importantíssimo. Essa sabedoria da essência real de todos os fenômenos nos brinda com a capacidade de usar tudo, absolutamente tudo, o que nos ocorre para criar valor. Muitos fatos ocorrem no curso da nossa vida, né? A gente tem sofrimento, tem alegrias, eventos favoráveis, desfavoráveis, mas a gente pode usar isso tudo para expandir a nossa felicidade. E isso é o que significa conduzir uma vida iluminada pela sabedoria da essência real de todos os fenômenos. Então, esse trecho que a gente lê, ele traz para a gente uma sabedoria, um ensinamento para a nossa vida, que é usar tudo que ocorre na nossa vida para o nosso próprio, né, para o nosso próprio desenvolvimento. E aí o presidente Queda, explanando sobre esse trecho, ele fala assim: o valor não é apenas alegria, o sucesso também não é o único resultado valioso. O sofrimento é a mãe das realizações. As preocupações e fracassos, desde que não sejamos derrotados por eles, possibilitam-nos aprofundar a fé. Nossos sofrimentos tornam-se matéria-prima com a qual construímos a felicidade. Este é o princípio de que desejos mundanos são iluminação. Né? Muitos de nós, né, que hoje também estão assistindo, né, já ouviram falar desse princípio, né? Desejos mundanos são iluminação. Então, os sofrimentos, no final, desde que a gente não seja derrotado por ele se transforma num aprofundamento da fé, na nossa própria iluminação. E aí, esse é o princípio do desejo mundano são iluminação. E aí vem um ponto muito importante, que o Sensei fala assim: para as pessoas que têm fé no Gohonzon, tudo é benefício. Tudo é benefício. Nesse ponto, reside a diferença entre a existência dos que praticam a fé na lei mística e a dos que não praticam. Sobre esse ponto, eu vou parar aqui um pouquinho só para poder compartilhar com vocês um pequeno relato, assim, um pequeno ponto da minha vida sobre essa frase, né? Teve uma época na minha juventude que eu fiquei 7 meses desempregado, né? Esse tempo, vê bem, né? Eu vou falar um pouquinho de mim agora, daí vai ser curtinho, né? Mas eu fiz economia, fiz engenharia, fiz mestrado em economia, doutorado em economia, e tudo muito cedo, né? Assim, com 20 anos eu já era formado em economia, com 22 anos já tinha feito mestrado, com 24 já tinha feito o doutorado em economia, na Fundação Getúlio Vargas, que é uma das escolas mais conceituadas que tem, né, nesse ramo. E chegou um determinado momento da minha vida, eu falei assim, poxa, eu tenho que aproveitar um pouco dessa minha vantagem, digamos assim, de ter feito tudo muito cedo. E aí eu comecei a trabalhar em vários ramos, né? Eu trabalhei com consultoria, trabalhei dando aula, trabalhei mercado financeiro, trabalhei em várias frentes, né? E quando foi nessa época ali, 1996, né? Eu ainda era da divisão masculina de jovens, eu era chefe do departamento econômico de um banco, né? E esse banco, naquela época, que foi logo após o Real, ele sofreu intervenção, né? E eu
era chefe do departamento econômico, era responsável por uma área que fazia a administração dos fundos, né, de investimento, e também cuidava da criação do portfólio de novos produtos para o banco. Só que o banco sofreu intervenção e o que acontece? Né? Eu falei, bom, até nesse ponto, nesse dia que o banco teve intervenção e ficou todo mundo sem emprego, digamos assim, né? Eu tinha muita gente que me ligava e vivia dizendo assim, pô, vem para aqui, vem trabalhar comigo, vem aqui, você é muito bom, tem isso, tem aquilo, tal. Mas bastou ter intervenção, eu comecei a procurar esse pessoal e nada acontecia. Eu mandava currículo, conversava. Na minha cabeça, eu falava assim, bom, eu tenho um bom currículo, tenho uma boa experiência, sou novo, assim, tenho todas as habilidades para poder conseguir um bom emprego, né? Só que o tempo foi passando, eu fazia Daimoku, fazia 2, 3, 4 horas de Daimoku por dia, né? E nada acontecia, né? Aí não acontecia. Eu falei assim, caramba, o que será que... Aí você já começa, a sua cabeça já começa assim, poxa, Goronzo, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Aí você mesmo começa a duvidar, né? E o que acontecia era sempre o mesmo caminho. Eu fazia entrevista, ia, a pessoa chegava num ponto e falava assim, você já está tudo certo. Espera um pouquinho que essa semana o RH vai te ligar e você vai começar a trabalhar com a gente. Só que isso não acontecia. Não acontecia e tal. E nessa época, a gente, na divisão dos jovens, né, estava no período que o sensei estava escrevendo o preleção dos capítulos Robin e Juriô. E esse trecho aqui, né, que eu estou lendo aqui, para as pessoas que têm fé no Goronzo, é um trecho da explanação do capítulo Robin e Juriô que o sensei fez. E aí, eu lendo esse trecho aqui, eu li assim, né, para as pessoas que têm fé no Goronzo, tudo é benefício. Nesse ponto reside a diferença entre a existência dos que praticam a fé e das que não praticam. E eu falei comigo assim, caramba, é isso. Como é que pode, né? Até agora eu estava assim questionando o Goronzo, né? Na realidade eu não estava entendendo. E aí, assim que eu li essa orientação e entendi, eu fui para diante do Goronzo e comecei a fazer Daimoku, assim, de agradecimento, né, pelaquela situação que estava acontecendo, porque até então eu não vinha fazendo assim, né? Eu não entendia. E aí eu comecei a agradecer ao Goronzo pelo fato de estar passando aquela circunstância, pelo fato de poder mudar minha vida, pelo fato de eu estar podendo fazer bastante Daimoku, e agradeci. Vocês não vão acreditar, era uma terça-feira, pela manhã, né? Assim, da manhã para de tarde. Quando foi à tarde, na terça-feira, uma amiga minha me ligou e falou, Rodrigo, surgiu aqui uma posição na empresa, eu não sei se você gostaria, mas assim, aí ela me deu as condições, era para trabalhar basicamente o meio expediente, ganhando mais até do que eu ganhava na época. Ela falou assim, só que é o seguinte, você tem interesse? Tem. Você quer vir aqui amanhã para a gente conversar? Quero. Então, assim, na terça-feira, eu fui lá na quarta, na quinta eu já estava trabalhando. Então, esse trecho aqui da orientação do sensei, né, que é do preleção do Robin e de Gagé, para mim tem uma importância muito grande, né, porque ele é uma questão de você ter ou não ter convicção, né? E isso eu pude comprovar nessa época. E aí, logo depois dessa frase, o sensei fala assim, certa ocasião, quando eu era ainda jovem, perguntei ao presidente Toda, o que torna uma pessoa grandiosa? Com um sorriso, ele respondeu, ter convicção. Na vida e em tudo, a convicção é fundamental. E aí o sensei fala assim, há muitas coisas importantes na vida. Dentre todas as respostas possíveis, o senhor Toda, sem hesitar um momento, citou a convicção. Naturalmente, ele se referia à grande convicção na lei mística. Então, esse é um ponto que eu queria também deixar, né, como mais um ponto, né, a convicção. Quando a gente recita esse Shoi, Shō, Nozeshō, ali tem causa inerente, causa externa, poder, influência, ou seja, diz tudo que, uma vez que você... É a nossa famosa
simultaneidade de causa e efeito. Uma vez que você fez, você já colheu o benefício. Por isso é que a gente pode dizer assim, para aquelas pessoas que têm fé no Goronzo, tudo é benefício. Então, se é benefício, você inclusive pode orar diante do Goronzo e dizer assim, muito obrigado, Goronzo. Muito obrigado por essa situação que eu estou passando. É uma questão de convicção. Então, é a convicção que você demonstra para ultrapassar as circunstâncias. E isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, que é ter essa convicção. Por pior que seja a circunstância, tudo é benefício, desde que a gente não seja derrotado por ele, que a gente ore o Daimoku com essa convicção de que, uma vez que eu fiz, já ultrapassei, já mudei. Né? Outro ponto, mais um, né? Eu falei que ia falar de diversos pontos, mas todos eles vêm na cadeia, né? Com que sentimento a gente faz, então, essa decisão? Com que sentimento está na nossa oração? E aí, o presidente Ikeda fala assim, Bodhisattva da Terra e juramento Seigan. Então, ele diz assim, a propriedade do Bodhisattva é o juramento Seigan. Esse juramento é a ampla propagação da lei mística. Por isso, é importante recitar Daimoku de juramento pelo Kosen-rufu, determinado e disposto sinceramente a tornar todas as pessoas à sua volta felizes. Dizendo de modo um pouco mais rigoroso, Daimoku sem o Seigan não é Daimoku do Bodhisattva da Terra. Então, o nosso Daimoku, que é o Daimoku do Bodhisattva da Terra, ele tem que conter esse sentimento de tornar as pessoas à nossa volta felizes. Esse sentimento de levar a paz mundial, de lutar pelo Kosen-rufu, lutar pelas outras pessoas. Então, além de recitar, a gente tem que orar para que o Kosen-rufu seja realizado, para que eu possa conduzir as pessoas à felicidade também. Não é só a minha felicidade, é a felicidade dos outros. Então, o Sensei fala assim, cada um possui as mais variadas questões, angústias e preocupações. Para solucionar, torna-se essencial a determinação de que tudo é pelo Kosen-rufu. Então, se você tiver com grupos de doença, por exemplo, fala assim, Goronzo, né, na hora do Daimoku, por meio da cura dessa doença, vou comprovar sem falta a veracidade do budismo. Por favor, conceda-me uma grandiosa energia vital para que eu possa atuar com toda a liberdade e energia em prol do Kosen-rufu. É esse espírito e juramento que se transformarão na grande força para a superação de tudo. Então, essa questão do tudo é pelo Kosen-rufu é um ponto importantíssimo. Nesse momento, né, que temos dificuldade, que cada um vai ter a sua circunstância, né? Ou de doença, ou de desemprego, ou financeiro, ou de desarmonia familiar. Tem que orar com esse sentimento que eu quero resolver essa situação para que eu possa lutar mais em prol do Kosen-rufu, para que eu possa atuar em prol do Kosen-rufu. Essa oração é que faz a nossa circunstância desse jeito, é que faz a nossa circunstância ser transformada. E aí, o Sensei fala assim, né? Agora, como é que isso se dá? Aí o Sensei fala assim, no momento que a gente estabelece esse juramento pela paz mundial, pelo Kosen-rufu, e faz intenso e sincero Daimoku, a vida do Bodhisattva da Terra se evidencia. Se evidencia na onde? Né? Se evidencia na nossa vida. E a vida do Buda Nichiren pulsa no nosso ser, abrindo o mundo do Buda no âmago da nossa vida. Então, assim, para a gente abrir essa condição de Buda na nossa vida, é esse Daimoku sincero e intenso para o Kosen-rufu mundial. E uma vez que você faz isso, a vida do Bodhisattva da Terra, então, pulsa no seu ser. E é nessa circunstância que existe a revolução humana, que a dramática transformação do seu destino se torna possível. Então, na prática, assim, você ora o Daimoku, faz a determinação de que aquilo é pelo Kosen-rufu, para você mudar, criar a paz mundial, conduzir as pessoas à felicidade,
a sua condição de vida de Bodhisattva da Terra e do Buda Nichiren pulsa no seu ser. E aí, quando essa circunstância abre, é que permite a revolução do seu estado de vida e da transformação do seu destino. Então, é nesse momento que a gente muda, né? E, para finalizar, eu queria deixar um último ponto, né? Que é o seguinte: Rajiv Gandhi, né? Foi lá um dos líderes, né? da Índia, né? Inclusive com a família Gandhi, sempre enfrentando diversas circunstâncias, inclusive de tragédias, né? Eles tinham uma relação muito grande com o presidente Queda. E o sensei, uma vez, orientou, falando assim, né? O que o Rajiv Gandhi falava para os seus filhos? Ele dizia: desafiar sempre a tarefa sob sua responsabilidade com todo vigor. E numa carta para o filho dele, ele falou: quando você tiver que fazer algo, lembre-se que deve ser feito da melhor forma possível. Não deve fazer algo pela metade, dizendo, já é o bastante. Deve sempre fazer o máximo e, então, tentar algo um pouco mais difícil. Então, essa determinação, o sensei diz assim: acredito que o que ele diz, que o que o Rajiv Gandhi diz sobre essa observação, deve sempre fazer o máximo e tentar algo um pouco mais difícil, em qualquer campo, é o princípio para a vitória seguida invariavelmente por aqueles reconhecidos de notável categoria. Não há exceção. Então, orar e agir. A nossa ação tem que ser completa, no máximo, sempre dando o máximo. E o sensei fala assim: se a gente olhar de cada 100 pessoas, todas elas, sem nenhuma exceção, elas sempre se dedicaram ao máximo. E nunca parou no meio do caminho, dizendo assim: já é o bastante, isso já é o suficiente. Então, o sensei fala assim, que essa atitude, né, da gente não dar o máximo, de você se esforçar e deixar as coisas pela metade, sem a dedicação, ela leva à derrota, é uma atitude de presunção. Então, que as pessoas de vitória, que conquistaram a vitória na vida, sempre foram pessoas que se dedicaram ao máximo, dando o maior empenho possível, agindo da melhor forma possível. E esses pontos, né, para finalizar, eu sei que foi um pouquinho longo, né? Mas são pontos assim que eu acredito que são importantes para a gente seguir na nossa vida e, principalmente na juventude, colocá-los em prática como uma forma invariável, uma forma infalível do nosso sucesso, da nossa conquista nas nossas vidas daqui para frente, né? Eu agradeço a participação aqui junto com todos, né? Espero que eu tenha conseguido dar uma sequência e colocar todos esses pontos assim, de uma forma que a gente possa ter entendido, né? Mas eu procurei abordar assim, várias frentes, né? Principalmente para os jovens que levam à conquista da vida e a mudar as suas próprias circunstâncias de vida, conquistar a vitória e a felicidade, né, infalível, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima ocasião. Caraca, que maravilhoso, gente. Minha cabeça está fervendo, pipocando de ideias. Caramba, como é maravilhoso ter um veterano, né, com o qual podemos contar, para que naqueles momentos mais desafiadores possamos dividir nossas angústias e com o diálogo aprender mais e mais como colocar a filosofia budista em prática e poder vencer. Maravilhoso mesmo. Acho que o Rodrigo pôde relembrar a gente do ponto do juramento e da importância de ter um mestre na vida, que é o Ikeda Sensei. E sobre isso, né, na verdade, o Sensei ele sempre cita o mestre dele, o presidente Toda, quando ele vai
falar, né, em algum discurso, quando ele vai incentivar, e o presidente Toda, ele falava que a gente tinha que ter grandes sonhos enquanto jovens, que de tão grandes parecessem impossíveis de serem alcançados. Que aí, né, como a gente só realiza parte daquilo que a gente deseja durante a vida, se a gente não tiver grandes sonhos, então a gente não vai realizar nada. William, você falando, eu fiquei lembrando aquele célebre discurso do Martin Luther King Jr., né? Um ativista americano que usou as palavras para poder lutar em prol dos direitos civis na década de 50 e 60 nos Estados Unidos. I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele tinha um grande sonho. Cara, eu também lembrei da jovem Greta Thunberg, uma jovem sueca que aos 15 anos, diagnosticada com síndrome de Asperger, começou a atuar em prol do direito ambiental, realizando ações concretas para combater o aquecimento global. Que maravilhoso. Gabriel, você falando, eu também lembrei, né, de uma outra jovem, né, a Malala, que é uma jovem paquistanesa que lutou para poder ter o direito ao acesso à educação, né? E o fato dela realizar essa luta fez com que ela sofresse um atentado, né? Mas ela conseguiu sobreviver. E a partir disso, ela vem atuando ainda mais em prol dos direitos de meninas e mulheres e para ter o acesso à educação. E uma coisa bem legal é que a Malala, ela com 17 anos, lá em 2014, ela foi a pessoa mais jovem, né, a ter recebido o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é um prêmio internacional em reconhecimento a pessoas ou instituições que realizaram contribuições notáveis para a humanidade. Bem, eu lembrei do adolescente do Avi. Ele é bem atual, na verdade. Ele desenvolveu uma plataforma que está acompanhando a situação global do coronavírus. E hoje ele dedica basicamente 100% do tempo dele para isso. Ele até recebeu proposta de vender a plataforma, mas ele não aceitou, porque ele tem planos de continuar servindo as pessoas. Parece que por dia ele recebe cerca de 30 milhões de visitantes na plataforma dele. Então, se a gente perceber, de todo mundo que a gente falou, né, todo mundo está lutando em prol de um ideal para contribuir positivamente em prol do mundo. E você que está assistindo a gente, qual é o seu sonho? Qual é o seu ideal? Pelo que você dedica a sua existência? Nós, jovens da Soka Gakkai, dedicamos a nossa vida a criar um mundo de paz e de respeito à dignidade da vida. A gente acredita em uma civilização global, onde a tolerância, o respeito e a coexistência, elas sejam regra básica da humanidade. E a nossa atuação, na verdade, ela é no local em que a gente se encontra agora, né? Em casa, no trabalho, nos locais onde a gente estuda ou convive com as pessoas, né? E mais especificamente no âmbito da organização da BSGI, o nosso grande palco de atuação é a base, são os menores núcleos, é o distrito, a comunidade, é o bloco, onde a gente consegue dialogar com cada pessoa. Aqui, a nossa diversidade é uma potência para o avanço e a transformação. O Ikeda Sensei diz, jovem é a joia da esperança da humanidade. Juventude é o bailar da vida gloriosa. E ser jovem é energia para a criação do grande universo. Por mais que a época se torne caótica, aprofundando as fissuras por conflitos ou divisões. Se houver a grande solidariedade do jovem Soka em prol da paz, cultura e educação, hasteando a grande filosofia do respeito à dignidade da vida e reverberando o Daimoku da prática individual e altruística, com certeza é possível iluminar os povos do mundo e irradiar com alegria e sabedoria o dia de amanhã do planeta. Agora, galera, a gente convida todos os jovens do Rio de Janeiro a construir essa nova normalidade, uma forma de viver onde criamos valor a partir de qualquer circunstância. Que os jovens da BSGI se levantem em cada canto do nosso amado Rio, da nossa amada cidade maravilhosa, e promovam uma grande transformação a partir da sua própria transformação e revolução humana. O futuro começa comigo e começa agora.